Esse é um tema que está preocupando bastante gente aqui em Joinville, especialmente depois de 3 inundações graves só no mês de janeiro. Por isso, nós vamos conversar agora com o professor da disciplina de Recursos Hídricos, Robson Negri, que conhece bem desse assunto, acompanha de perto há bastante tempo essa situação dos alagamentos em Joinville e toda a dinâmica dos rios da nossa cidade. Professor, a limpeza dos rios, em que medida o trabalho de limpeza dos rios ajuda a diminuir os alagamentos? Boa tarde, Rafael. A limpeza, obviamente, ela acelera, permite o aumento da velocidade do escoamento das águas, né? Isso representa uma melhoria em alguns trechos das bacias, claro, que vão conseguir drenar mais rapidamente a água de chuva, mas nem sempre é uma solução que representa uma melhoria para a bacia como um todo. Porque, basicamente, é fácil de entender. Se a água escoa mais rapidamente das regiões geralmente mais altas da bacia, ela acaba chegando em grande quantidade e rapidamente nas regiões mais baixas da bacia. Então, muitas vezes, o que melhora o escoamento, a gente chama de montante na parte superior da bacia, na parte mais alta, não reflete uma melhoria para as partes mais baixas da bacia e, às vezes, até complica a questão das inundações das partes baixas. Tiram o alagamento de um ponto, mas concentra no outro, né? Agora, professor, olhando para essa situação complexa que a gente tem em Joinville, se a limpeza dos rios não resolve totalmente o problema, quais seriam as ações necessárias? Que tipo de obras precisariam ser feitas? Cada caso é um caso, cada município é um município. No caso específico da bacia de Joinville, a principal bacia é a bacia do Rio Cachoeira, tem 80 quilômetros quadrados e abrange quase toda a área urbana do município. Esta bacia, em especial, ela é uma bacia plana, uma bacia que tem a predominância, então, de terras baixas e ainda sofre efeito de influência de maré. Então, as obras que são necessárias, sem dúvida alguma, para melhorar a condição de drenagem urbana do município de Joinville, são todas obras de grande vulto financeiro, porque elas não são obras de aceleração do escoamento, mas sim, a gente chama obras de retenção de volume, quer dizer, bacias de retenção, reservatórios, enfim. Como está sendo feito, por exemplo, no Rio Matias, numa obra de macrodrenagem, né? Aqui na região central da cidade. Por que essas obras são a solução? Porque elas evitam isso, justamente o que o senhor falou, de o alagamento se deslocar para outro ponto? Exatamente. Vamos pensar da seguinte maneira, como é que funciona o sistema da bacia, o sistema de macrodrenagem da bacia do Cachoeira? É uma bacia que tem influência de maré, então 2 vezes ao dia o nível do rio sobe e acaba naturalmente gerando um represamento das águas de chuva. Quando há coincidência de grandes precipitações com o subir da maré, inevitavelmente essa água não tem para onde escoar, não tem para onde ir. A consequência é que nós temos regiões que vão sofrer, vão permanecer com essa água armazenada na superfície, que é a inundação, são as inundações que a gente acaba observando. Então, as obras de macrodrenagem são fundamentais, claro. Elas, de modo geral, cada subbacia vai ter um caso, né? Não dá para generalizar, mas elas precisam passar por essa ideia, uma ideia de reservar, de guardar até que possam escoar essas águas. Quer dizer, no momento que a maré baixou. São projetos muito mais complexos, né, professor, que exigem, inclusive, mais investimento. Bom, e essas obras de macrodrenagem são apontadas como a solução para o problema dos alagamentos de Joinville há bastante tempo. Inclusive, um estudo já indicou qual seria a prioridade das obras, quais delas deveriam ser feitas primeiro. O estudo foi elaborado durante o Plano Diretor de Drenagem Urbana, publicado em 2011. O plano analisa as inundações na bacia do Rio Cachoeira como um todo e estabelece esta lista de obras prioritárias. Segundo o plano, a obra mais urgente a ser feita seria a macrodrenagem do rio Itaúna-Açu, na zona sul da cidade. E, em segundo lugar, aparece o rio Bupeva, também na zona sul, justamente a região que mais sofreu com os alagamentos dessa semana. Mas nenhuma dessas obras foi feita. Da lista de 20 obras prioritárias, a única que já começou é a drenagem do Rio Matias, na região central da cidade, que aparece em 11º lugar na lista de prioridades.
A Prefeitura de Joinville informou que em 2010 foram encaminhados ao governo federal projetos para obtenção de recursos para as obras de macrodrenagem do Rio Matias e do Rio Itaúna-Açu. Em fevereiro de 2011, o governo federal concedeu a liberação de recursos apenas para o Rio Matias. Por esse motivo, essa obra foi iniciada primeiramente. Ainda segundo a Prefeitura, a obra de macrodrenagem do Rio Itaúna-Açu está sendo priorizada e o processo para o início dela já está em andamento. Atualmente, a liberação desse processo depende do aval da União através da Secretaria do Tesouro Nacional. Assim que passar pelo governo federal, será feita então a licitação para o início dos trabalhos. Segundo a Prefeitura, não há previsão de quando essas obras de macrodrenagem da zona sul da cidade serão concluídas. Professor Robson, a gente falava então sobre a importância da macrodrenagem, vimos aí que isso já estava previsto, inclusive, num plano diretor específico para esse tema. O senhor concorda com esse plano de que a prioridade deveria ser essa obra no Rio Itaúna-Açu, na zona sul de Joinville? Teria que se avaliar quais foram os critérios técnicos utilizados pelo plano, e eu não detenho essa informação tão detalhada. Possivelmente foi escolhido e foi hierarquizado desta forma devido à abrangência de pessoas que são atingidas. Mas convém a gente fazer uma análise. A bacia do Rio Itaúna é 10 vezes maior do que a bacia do Rio Matias. Então, a quantidade financeira para solucionar, digamos assim, através de obras, minimizar os problemas de inundação através de obras no Rio Itaúna é muito grande. Ou seja, é muito mais caro resolver o problema do alagamento na zona sul do que no centro. Em contrapartida, esses alagamentos atingem muito mais pessoas na zona sul do que no centro. Pela abrangência da própria bacia. E é importante ressaltar que obras pontuais, elas muitas vezes não representam uma melhoria muito significativa. A bacia ela precisa ser atacada, digamos assim, de forma integrada. Quer dizer, quando for possível realmente fazer as obras estruturais que possam influenciar positivamente toda a bacia. Senão você pode fazer uma obra para melhorar um trecho e piorar outro trecho. Agora, a gente está falando bastante de obras estruturais, como são chamadas, macrodrenagem, que tem um investimento muito alto. Que outras ações podem ser adotadas também para ajudar nesse sentido de diminuir os alagamentos? Quando se fala em planejamento de drenagem urbana, costuma-se trabalhar dois tipos de ações para mitigar os problemas das inundações. As primeiras ações são as estruturais, que são as obras que a gente está falando, e a segunda modalidade de ações são as ações não estruturais. Por exemplo, identificação do zoneamento de inundação, seguro de inundação para as áreas de risco, edificações nas áreas de risco com proteção ou que possam se proteger às inundações, o incentivo disso, né? Então, são uma série de políticas mais voltadas para a prevenção e não para mitigar o evento propriamente dito, mas sim para prevenir a população de quando esses eventos ocorrem. Outro ponto a se ressaltar é que, mesmo com a execução das obras e das medidas estruturais, a característica da bacia hidrográfica do Rio Cachoeiro de Joinville, ela é uma característica de inundação. As obras elas não vão isentar todas as edificações das ocorrências de inundação. Elas vão continuar acontecendo porque é uma característica hidrológica da própria bacia do Rio Cachoeiro. Condição de maré, bacia plana, são uma série de fatores que acabam contribuindo com isso. Então, a convivência com as inundações, infelizmente, ela precisa ser estudada, né? Porque é uma condição inerente à nossa cidade, né? Professor Robson, muito obrigado pela sua participação valiosa aqui no Jornal do Almoço sobre esse tema que interessa tanto todos nós que moramos aqui em Joinville. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.